Olá pessoal, eu sou Rafael Arosa, sou professor de Geografia do Colégio de Aplicação do FRJ e a gente vai conversar aqui nessa videoaula sobre o processo de industrialização no mundo e sobre as revoluções industriais. Tá? Vamos entender o seguinte, em primeiro lugar, quando a gente fala em industrialização, quando a gente fala em indústria, a gente está falando de um setor da economia que a gente fala que é o setor secundário. Né? O setor primário é a produção de alimentos e a extração de matéria-prima, por exemplo, a mineração. O setor secundário é a indústria, né, que vai transformar a matéria-prima em um outro tipo de bem, né, para um bem de consumo. E a gente tem o setor terciário, que é o comércio e os serviços. Na verdade, a gente tem alguns tipos de indústria. Né? A gente pode falar que existem as indústrias de base, que vão beneficiar a matéria-prima. Então, uma matéria-prima, por exemplo, né, bruta, por exemplo, a areia, ela pode ser beneficiada numa indústria de base para virar um outro tipo de matéria-prima que vai servir para uma outra indústria. Né? Por exemplo, a areia que pode, a partir de alguns procedimentos, virar o vidro. Né? A gente tem também indústrias que a gente chama de bens de capital, que produz máquinas e produz peças. E essas máquinas e peças podem ser utilizadas, inclusive, em outras indústrias. Né? E a gente tem também as indústrias de bens de consumo, né? Que produzem bens de consumo duráveis, como um automóvel, por exemplo, ou não duráveis, como, por exemplo, os tecidos, as roupas, etc., né? A indústria alimentícia. Então, existem vários tipos de indústria diferentes. Tá? Na verdade, nem é mais correto a gente falar que toda indústria produz um bem de consumo. Né? As indústrias que produzem bem de consumo são uma parte das indústrias, mas também tem indústrias de base que beneficiam matéria-prima e temos também as indústrias de bens de capital que produzem máquinas e peças, por exemplo. Bom, quando a gente fala no processo de industrialização, acho que é importante, deixa eu passar aqui o slide, a gente lembrar o seguinte: antes de existirem indústrias, a gente já tinha o chamado artesanato. Né? A gente pode pensar no sistema econômico feudal, por exemplo, o artesanato era muito presente. Né? Então, os artesãos, eles se organizavam nas corporações de ofício. Né? Então, eles se organizavam, muitas vezes vários artesãos eles eram parceiros, né? E conseguiu, inclusive, ter algumas reivindicações, algumas lutas em que eles faziam em conjunto. Né? Vocês devem ter aprendido isso em história. Não havia praticamente divisão na produção, né? A não ser entre um mestre, né, o oficial e o aprendiz. Havia uma certa hierarquia dentro da oficina, né? Mas você tinha, por exemplo, o ferreiro. Né? O ferreiro, você podia ter o mestre que ensinava para o oficial tinha os seus aprendizes, então havia uma certa hierarquia. Claro que nem todo mundo fazia todas as etapas, mas de uma certa forma todos os ferreiros eles eram capazes de trabalhar, aprender e ver, visualizar as diferentes etapas da produção ali de uma peça de metal, de uma espada, de uma arma, enfim. Se a gente pegar, por exemplo, um artesão que trabalhasse com tecidos, né, que fabricasse roupa ou calçados, você tinha também o mestre, o oficial, o aprendiz, mas todos eles, de alguma forma, visualizavam e em algum momento aprendiam as diferentes etapas, desde o beneficiamento da matéria-prima até o acabamento final do produto. Né? E o que vai acontecer é que também os artesãos, enfim, eles eram donos do meio de produção, eles eram donos da oficina em que eles produziam. Né? E o que vai acontecer com a industrialização é que a gente vai ter pela primeira vez o chamado trabalho assalariado, em que os trabalhadores que vão trabalhar nas indústrias, eles vão receber um salário. Né? Por isso são trabalhadores assalariados. E eles não são, esses trabalhadores das indústrias, que vão ser chamados de operários ou proletários, né? Agora, não mais artesãos, mas proletários, eles não são os donos do meio da produção. Eles vão vender a sua força de trabalho para os donos do meio de produção, os donos das fábricas, né? Aqueles que investiram capital naquele negócio. Então, esses donos do meio da produção que investiram capital vão ser chamados de os burgueses, né? Os burgueses industriais. Claro que o termo burguesia, na verdade, ele surge antes para se referir aos comerciantes, por exemplo, né? Num contexto ali de início do capitalismo, do mercantilismo, né? Na transição do feudalismo para o mercantilismo, que é uma transição complexa e lenta, a partir do século XV, principalmente, século XVI. Mas agora a gente vai ter uma burguesia industrial, dona dos meios de produção, dona das fábricas, e a gente vai ter os proletários, os operários, os funcionários que vendem sua força de trabalho e recebem um salário para isso nas fábricas.
Esses operários nas fábricas, eles não vão ser responsáveis por todas as etapas. Vai ter cada vez mais uma divisão das funções na produção na fábrica. Então você vai ter um funcionário que vai trabalhar numa etapa da fábrica, outros funcionários que vão trabalhar em outra etapa da fábrica e por aí vai. Por isso que, por exemplo, era muito comum na crítica que havia à industrialização, principalmente lá no século XIX, né, vamos falar que a industrialização ela aliena o trabalhador, né? Ele vai ter uma alienização, ele vai ficar alienado. O que significa isso? Ele não vai ter conhecimento sobre todas as etapas da produção. Muitas vezes ele está trabalhando numa fábrica e ele nem vê o produto final. Ele não tem um controle sobre aquelas etapas todas como havia na oficina, né, por parte do artesão. A gente vai ter também com a industrialização a utilização de máquinas cada vez mais e máquinas que são alimentadas, né, por fontes de energia modernas. Agora fontes de energia que tem um poder na geração de energia, um poder calorífero muito maior. A gente vai ver a partir das revoluções industriais isso acontecer. Bom, no século XVIII, né, quando eu falo século XVIII, eu estou falando de 1701 até 1800, né, século XVIII termina em 1800, a gente vai ter o desenvolvimento da chamada primeira revolução industrial. É importante dizer o seguinte, a palavra revolução ela significa mudança, transformação. O que vai acontecer é uma grande mudança no sistema produtivo a partir da revolução industrial. Por isso que a gente chama de revolução. A gente divide a revolução em algumas etapas, né? No mínimo 3 etapas, né? A gente pode até interpretar, fazer mais divisões, dizer que agora a gente está vivendo uma 4ª revolução industrial, ou até uma 5ª revolução industrial. Mas é comum a gente falar, né, um consenso de que a gente teve uma primeira etapa no século XVIII e a gente vai ter uma segunda etapa no século XIX e no século XX a gente vai ter uma terceira etapa dessa revolução industrial. Então, para fins didáticos, é interessante a gente dividir por partes. A primeira revolução industrial ela se dá a partir de meados do século XVIII, então ali a partir de 1750, 1760, 1770 a gente começam a surgir inovações, né, que vão compor ali esse quadro da primeira revolução industrial. Beber uma aguinha aqui. Bom, é importante dizer o seguinte, a gente tem um país pioneiro na primeira revolução industrial, um país de destaque no primeiro momento, que é a Inglaterra, e é muito comum vocês, né, ouvirem falar que a Revolução Industrial começou no setor têxtil, né, na indústria têxtil, que produz tecidos, roupas e tal. E também é falado sobre a máquina a vapor. A gente vai falar sobre isso tudo. De fato, esse é o grande destaque da primeira Revolução Industrial. Mas, na verdade, a gente tem outras inovações importantes. A Revolução Industrial, na verdade, ela começa não nas fábricas, não nas cidades, mas começa inclusive no campo, né, com pessoas que desenvolviam, né, novas máquinas, novas tecnologias, começaram a desenvolver inventores, né, no século XVIII, na Inglaterra mesmo, começaram a inventar máquinas agrícolas. Máquinas que faziam várias etapas, por exemplo, ao mesmo tempo, que cavavam um buraco na terra, jogavam a semente e já tapavam aquele buraco. Máquinas que aravam e semeavam ao mesmo tempo, né? Então, algumas inovações que não usavam máquina a vapor, não usavam esse tipo de energia, do carvão mineral, fazem parte também da primeira revolução industrial. Mas a grande inovação, a grande tecnologia que vai mudar, né, o mundo a partir da primeira revolução industrial é realmente a máquina a vapor. Então a gente vai ter a Inglaterra como um país pioneiro, lembrando que a Inglaterra era um território, todo o Reino Unido, na verdade, a ilha da Grã-Bretanha, que tem muito carvão mineral, que vai ser a fonte de energia mais importante aí da primeira revolução industrial. Então o carvão mineral como fonte de energia, a queima desse carvão mineral em máquinas a vapor gerava energia para máquinas funcionarem, para engrenagens funcionarem e tal, né? O carvão mineral aquece, ele vai aquecer a água que vai evaporar e isso vai mover as peças de um sistema de engrenagem a partir da máquina a vapor, né? A partir do vapor. Então o que acontece? A partir da máquina a vapor, né, você vai ter as indústrias têxtil com uma produtividade muito maior, quer dizer, uma capacidade de produção em maior quantidade e maior velocidade, né, muito mais rápido, e a gente vai ter também o desenvolvimento das ferrovias, né, os trens que vão funcionar a partir da máquina a vapor. Isso vai ser absolutamente revolucionário, isso vai ser realmente, vai ser possível transportar pessoas e matéria-prima e mercadorias numa velocidade, numa quantidade jamais vista antes na história da humanidade. Então, a gente vai ter na Inglaterra um território, né, que tem muito carvão mineral, a Escócia também,
você vai ter um pioneirismo na primeira Revolução Industrial. Aos poucos, essa Revolução Industrial vai atravessar ali o Canal da Mancha, vai chegar na Inglaterra, Paris já era uma grande cidade, na fronteira ali com a Alemanha, você vai ter carvão mineral também, enfim, as áreas que tem carvão mineral passam a experimentar também uma revolução industrial e isso vai se expandir ao longo de todo o século seguinte, que é o século XIX. Então, algumas consequências aqui dessa primeira Revolução Industrial, a gente já falou sobre a ascensão de novas classes sociais, né? Você tem uma burguesia industrial que possuem, né, são detentores, são donos dos meios de produção, que são as fábricas, e o proletário, né, que vai vender a sua força de trabalho, certo? Então, numa relação aí assalariada, né, em que o proletário ele vai receber um salário pela sua força de trabalho, ele não é o dono do negócio. A gente vai ter, no primeiro momento, uma ausência de leis trabalhistas, e isso vai gerar vários conflitos sociais, né? Então, você tinha nessa época jornada de trabalho muito grande, você vai ter, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas um êxodo rural muito grande, pessoas saindo do campo, indo para trabalhar nas cidades, nessas fábricas, e nesse momento, na verdade, há muitas pessoas querendo trabalhar, querendo emprego, e isso acaba facilitando, na ausência de leis trabalhistas, para que houvesse uma exploração, uma superexploração da mão de obra, né? Então, por isso que no século XIX, por exemplo, vão surgir sindicatos, vão ter lutas sindicais, lutas de trabalhadores, né? Movimento ludista, por exemplo, de trabalhadores que entravam nas fábricas e quebravam as máquinas, porque de certa forma culpavam as máquinas por uma situação de exploração, jornadas de trabalho muito grandes, né? Então, uma época de muitos movimentos sociais, inclusive com o surgimento das ideias anarquistas e socialistas como uma espécie de resposta, de resposta intelectual, teórica, para essa exploração do capitalismo. A gente vai ter novos agentes trabalhando, né, nos meios produtivos, a gente vai ter a entrada de mulheres e crianças no sistema produtivo, então as mulheres e as crianças não mais em casa, ou com trabalho mais de casa, mas trabalhando mesmo nessas fábricas com jornadas de trabalho muito grandes, né, e isso acaba gerando o enfraquecimento de laços familiares. Então há toda uma consequência aí de mudanças sociais, né, na sociabilidade mesmo. A gente vai ter também, aí isso de respeito muito à geografia, um êxodo rural e uma urbanização. Ora, o campo, né, conforme ele vai se mecanizando, conforme ele vai se industrializando, conforme vai ter uma produtividade maior, se produz mais em menos tempo, se produz mais em menos tempo e também com menos mão de obra. Então vai ser menos vão ser necessários menos trabalhadores na produção agrícola, certo? Vai se conseguir produzir alimento com um número menor de trabalhadores. Isso vai gerar uma repulsa, né, do campo, de pessoas do campo. Então, um êxodo rural. Êxodo que significa saída. Saída de pessoas, de trabalhadores do campo que vão buscar emprego, moradia, etc., sobrevivência nas cidades. Cidades essas que estão cada vez mais recebendo indústrias, investimentos de indústrias, produção industrial, e nas indústrias sim, apesar da máquina, é necessário nesse momento trabalhadores, operários, proletários para operarem essas máquinas. Então vai haver realmente uma busca por trabalho nas cidades e a partir da primeira Revolução Industrial, uma consequência é um crescimento muito grande das cidades, da população urbana, da população vivendo nas cidades, sobretudo aquelas que estavam passando pela primeira Revolução Industrial. Então a gente pode destacar aí Manchester, na Inglaterra, Liverpool, na Inglaterra, Birmingham, na Inglaterra, Glasgow, né, na atual Escócia, e Paris também. Enfim, então são cidades que vão ter, Bruxelas, na Bélgica, que vão ter um crescimento muito acelerado a partir da primeira Revolução Industrial, e como essa foto aí, essa foto revela aí um bairro pobre de Londres, né, Dudley Street. Então, é uma gravura aí de 1872. Havia uma situação de muita pobreza, de muita miséria, inclusive doenças, epidemias, né, de cólera, por exemplo, nessas cidades, porque as condições de vida nas periferias, onde viviam as pessoas mais pobres, né, que migravam para a cidade, eram situações muito precárias, inclusive com moradias compartilhadas por famílias de operários, muitas pessoas vivendo, né, em ambientes muito insalubres. Bom, uma outra consequência da Revolução Industrial, né, é o fenômeno, né, o processo conhecido como imperialismo, a formação de impérios, de potências europeias industrializadas que vão formar impérios a partir da colonização de povos, de territórios fora da Europa, né, principalmente na África e na Ásia. Esse processo também é chamado de neocolonialismo para se diferenciar daquele colonialismo lá
da época do mercantilismo, do século XV, século XVI, que teve principalmente Portugal e Espanha, né, países ali da Península Ibérica, no primeiro momento como potências, e depois a gente vai ter também a própria Inglaterra e a Holanda, por exemplo, como potências, a França, mas a gente vai ter nesse século XIX, principalmente, a partir do século XIX, num contexto de revolução industrial, uma busca por matéria-prima, né? E aí eu estou falando principalmente do carvão, mas também algodão para a indústria têxtil, por exemplo, né? Minérios, e a gente vai ter uma busca por matéria-prima e busca por mercado consumidor, né? Povos que pudessem comprar essas matérias, na verdade, relações aí de exploração entre diferentes nações. Então, o imperialismo vai ser muito forte, e a gente pode destacar, vocês certamente aprenderam isso em história, não vou me alongar muito, mas de como que os países europeus, as potências europeias, elas dividiram ali, repartiram a África, inclusive países que se industrializaram muito nesse período, como a Alemanha, já no final do século XIX, na verdade, como a Inglaterra, a própria Bélgica, vão pegar também fatias daí da África para serem suas colônias, né? Portugal, por exemplo, e França, na verdade, já tinham uma relação com a África de exploração já um pouco mais antiga e vão também se aprofundar a partir da Revolução Industrial, mesmo no caso de Portugal, por exemplo, não sendo um país que tenha se industrializado muito. Bom, falando um pouquinho sobre a Segunda Revolução Industrial, a Segunda Revolução Industrial vai ser a partir de meados do século XIX, né? Então começa ali mais ou menos um século depois da Primeira Revolução Industrial, vai ter os Estados Unidos como uma nação de destaque no primeiro momento, um país pioneiro mesmo. Um principal motivo para isso, eu poderia falar muito aqui sobre os Estados Unidos, sobre características da sociedade e tal, mas os Estados Unidos, vamos destacar que o petróleo, a exploração do petróleo, né, industrial, em larga escala, ela vai começar nos Estados Unidos. Né? O petróleo já era conhecido pela humanidade já há muito tempo, né? Povos inclusive antigos já conheciam o óleo bituminoso, né, o petróleo, mas não havia tecnologia para extrair o petróleo com segurança, né? E não só isso, mas também, né, como utilizar o petróleo com segurança. E o que vai acontecer é que nos Estados Unidos vão se desenvolver as técnicas de extração do petróleo, no caso do petróleo no continente, né, petróleo continental, com segurança, sem causar explosões e tal. Então, os poços de petróleo, a tecnologia de desenvolvimento de poços de petróleo vai se desenvolver nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai ser um pioneiro nessa indústria petrolífera, certo? E a partir disso vai ter um grande destaque na economia mundial. Mas a segunda Revolução Industrial, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, vai se espalhar por outros países também, claro. Meios de transporte vão se desenvolver muito a partir da Segunda Revolução Industrial. Primeiro os navios, né? Agora os navios não movidos a partir da queima do carvão, mas os navios a partir da queima do petróleo, né? Então com motor a combustão, a gente fala. E aí a partir disso também os aviões e os automóveis. Isso jamais aí na virada do século XIX para o século XX, mas todo esse desenvolvimento da aviação e dos automóveis, né, no meio de transporte rodoviário ao longo do século XX vai se dar a partir do desenvolvimento das tecnologias da Segunda Revolução Industrial. E a gente tem como fonte de energia o petróleo, principalmente. Atenção, cuidado, eletricidade não é uma fonte de energia primária, é uma fonte de energia secundária. Para eu ligar o meu computador, eu preciso de eletricidade, eu preciso de energia elétrica, certo? Mas a eletricidade ela é uma fonte de energia secundária, por quê? Porque eu preciso de alguma outra fonte para gerar energia elétrica. Por exemplo, aqui no Brasil, a maior parte da nossa energia elétrica é gerada a partir das hidrelétricas. A hidrelétrica usa a força da água, né? Então, também é cada vez mais comum no mundo a energia solar gerando energia elétrica, a energia do vento, né, energia eólica gerando energia elétrica, pode ter também a queima de petróleo, a queima de carvão mineral, a queima de gás para gerar energia elétrica. Né? Então o que a gente tem o petróleo como uma grande fonte de energia, né, descoberta, desenvolvida a partir da Segunda Revolução Industrial, e a eletricidade não tanto quanto uma fonte de energia, mas a eletricidade como uma tecnologia mesmo, desenvolvida a partir da Segunda Revolução Industrial. Ou, para quem preferir, uma fonte de energia secundária, que nesse momento, dependia das hidrelétricas que estavam se desenvolvendo nessa época e também da própria queima do petróleo. Tá? Mas é importante que a eletricidade, ao lado do motor a combustão desses meios de transporte, vai ser a grande inovação
da segunda revolução industrial, ok? A segunda revolução industrial ela vai se expandir para o Japão, lembrando que o Japão né, ele viveu uma transição muito acelerada de um modelo feudal, né, que era o chamado shogunato, né, que era um feudalismo japonês, para um modelo de capitalismo industrial, né, no final do século XIX. Então vai ter a chamada Revolução Meiji, né, a era Meiji de um imperador que vai se aproximar de nações do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos, vai estabelecer relações comerciais e vai dar início a uma industrialização e o início de um capitalismo industrial no Japão. O Japão se industrializa muito rapidamente a partir do final do século XIX. A Inglaterra também, obviamente, já era uma potência, né, uma líder ali na primeira Revolução Industrial e vai se industrializar. A Alemanha e, por exemplo, a Alemanha e a Itália são países que vão se unificar, né, porque eram diferentes reinos ali naquela região, onde hoje a gente chama de Alemanha, onde hoje a gente chama de Itália, e essas unificações elas vão ser lideradas justamente pelos reinos que eram mais industrializados e que eram mais ricos, que tinham um maior poderio militar, né? Por exemplo, no norte da Itália tinha um reino chamado de Piemonte, e o Piemonte ele vai liderar a unificação dos outros reinos, né? Por exemplo, se unificando com o reino de Nápoles, por exemplo, o reino da Sicília. Então vai ter uma unificação italiana e vai ter a unificação da Alemanha com a liderança do reino da Prússia, né, que era a maior parte ali do que hoje a gente chama de Alemanha e que já era mais rico, mais industrializado, que tinha muito carvão mineral. Então vai ter a unificação desses países, Alemanha e Itália, vai se dar no final do século XIX, num contexto de revolução industrial, liderado justamente pelos territórios que já eram mais industrializados, certo? A Holanda, um pequeno país, né, os Países Baixos, também unificada ali e se industrializando, a Bélgica, enfim, é interessante, olha esse mapa aí de concentrações industriais na Europa. A Inglaterra, né, já com uma grande área industrial, destaque ali para a cidade de Manchester, Liverpool, Londres, Birmingham, mas a gente tem também, claro, Paris e todo o arredor de Paris, mas a gente tem também uma área industrial muito importante no chamado Vale entre os rios Reno e Ruhr, né? Benelux ali é Bélgica, Netherlands, que são os Países Baixos, Holanda, e Luxemburgo. Essa região ali, ó, entre os rios Ruhr e Reno, né, a região do Benelux, a região ali também do Vale do Rio Reno, um pouco mais para o sul, na fronteira entre a Alemanha e a França, são áreas que se industrializaram bastante a partir da segunda Revolução Industrial, a partir do final do século XIX. Né? Vai ter uma indústria metalúrgica muito importante, vai ter ali esses rios Reno e rios Ruhr, importantes inclusive para o escoamento, né, de matéria-prima a partir desses rios, né, através do transporte fluvial. Né? A Holanda vai ter também um porto, porque o rio Reno ele vai desaguar ali em Amsterdã, em Roterdã, cidade holandesa, então ali vai ter um porto muito importante, que até hoje é o porto mais importante da Europa. No norte da Itália, ali, olha, onde está Milão, a gente tem aquela região do Piemonte, ali tem também o vale do rio Pó, é um vale que também vai ser importante, tem muito carvão mineral ali, as indústrias vão se desenvolver nessa região, na região ali próximo da cidade de Milão, mas também de Turim, uma cidade que vai ser importante para a industrialização italiana. Então, há uma certa sobreposição entre áreas que têm matéria-prima importante, até para a primeira Revolução Industrial, o carvão mineral, por exemplo, rios, né? E a industrialização se dando principalmente nessas regiões, que até hoje são regiões que têm uma considerável industrialização. Correto? Vai ter o desenvolvimento da indústria metalúrgica, o desenvolvimento da indústria petroquímica, né, que vai pegar o petróleo, vai refinar o petróleo, vai desenvolver derivados do petróleo, combustíveis, por exemplo. Né? E a gente tem uma ampliação no século XIX, a partir da segunda Revolução Industrial, desse imperialismo, né, desse neocolonialismo que eu já mencionei, porque outros países vão entrar nessa jogada, como eu falei, e vão querer colônias na Ásia e principalmente na África. A Alemanha vai querer, a Itália vai tentar conquistar a Etiópia, por exemplo, né? Então, várias potências agora europeias querendo o seu pedaço ali das colônias africanas e asiáticas. Bom, então, agora que a gente já falou da primeira e da segunda Revolução Industrial, é importante dizer o seguinte: existe um processo de industrialização, né, que a gente pode chamar de clássico, que é dos países europeus, dos países que se industrializaram, no caso da Inglaterra, por exemplo, desde o final do século XVIII, né, ou os Estados Unidos também. Eu posso falar
já que já passa por uma revolução industrial bem desde o início do século XIX. Então, países que tiveram um processo gradual de industrialização, uma industrialização que foi feita aos poucos. A gente tem países que se industrializaram a partir do século XX, né, que passaram pela sua revolução industrial a partir do século XX. São países emergentes, por exemplo. No caso do Brasil, que era uma colônia, que era um país agrário exportador, onde não havia um interesse, né, por parte da elite, que era uma elite agrária, né, de industrializar o país. Então, só no século XX que a gente vai, no caso do Brasil, por exemplo, que a gente vai passar a ter uma industrialização tardia. E vai ser uma industrialização tardia e acelerada, muito rapidamente. Né? Vai procurar, vamos dizer assim, recuperar o tempo perdido, correto? Isso vai ter problemas, porque a urbanização, o crescimento de cidades, o êxodo rural é uma consequência da industrialização. E se a nossa industrialização foi acelerada, a nossa urbanização também vai ser acelerada, né? E gerando várias consequências problemáticas. Bom, os países socialistas, né, no caso aí a gente tem que dar o destaque para a União Soviética. Vamos lembrar que a União Soviética é um país que se passa por uma revolução socialista ali em 1917, e vai ter um momento ali de certa instabilidade, e depois vai ter um processo de industrialização bastante firme, forte, né, a partir dos anos 20, e a gente fala que essa industrialização é uma industrialização planificada. Por quê? É uma industrialização que ela é controlada pelo Estado. O Estado é que vai dirigir, né? As empresas, os meios de produção não são dos burgueses, não há propriedade privada. É sempre do Estado. O Estado que vai dirigir onde produzir, o que produzir, quem vai produzir. A gente fala que isso é uma economia planificada, não é economia de mercado. É economia planificada que busca, inclusive, uma igualdade em relação à renda, às classes sociais, etc. É claro que vai haver, sim, alguma desigualdade, porque quem participa do governo, quem é militar, por exemplo, vai ter uma condição muito melhor de quem é um trabalhador nos sistemas socialistas, mas, enfim, a gente tem o conceito de igualdade é importante para o socialismo, né? Então, a gente vai poder falar também da China, né? Na verdade, a China, no primeiro momento, vai passar por uma revolução socialista, né? Em 1949, a China não era um país industrial na época de Mao Tse Tung, e vai passar a se industrializar mais a partir do final dos anos 70, mas essa industrialização vai ser uma industrialização também dirigida pelo Estado, planificada. Claro que a China seria uma outra discussão muito longa. A China vai começar a fazer reformas, e principalmente a partir dos anos 90, e vai ter as zonas econômicas especiais, onde há um capitalismo dirigido pelo Estado. É um modelo diferente, né? A China vai desenvolver um modelo próprio depois. Então, o modelo planificado mesmo, o exemplo clássico é da União Soviética. Bom, vamos falar um pouquinho então agora sobre a terceira Revolução Industrial. Bom, a terceira Revolução Industrial, ao longo do século XX, né, sobretudo a partir do final ali do século XX, década de 70, 80, 90, a terceira Revolução Industrial ela tem como destaque a tecnologia da informação e comunicação, né, que são as chamadas TICs, e eu vou falar principalmente sobre isso, mas a gente pode incluir aí também a biotecnologia, a gente pode incluir também ali novas formas de geração de energia, como por exemplo a energia eólica, a energia solar, né? São também tecnologias desenvolvidas no contexto de uma terceira revolução industrial. Mas o meu destaque aqui agora vai ser para as tecnologias da informação e comunicação. Então a gente tem em 1971, por exemplo, o primeiro computador com microprocessador, né? Os computadores antes eram enormes, eram do tamanho de uma sala, do tamanho de um quarto. E vai ter um computador, esse computador aí parece um monstrengo, né? O Altair, da Intel, ele é um primeiro computador considerado assim que pode ser usado por empresas, né, para processamento de dados, por exemplo, que era considerado um computador pequeno na época. Aí a gente vai ter, por exemplo, o Apple II, né, que aparece até nos filmes sobre a história da Apple, do Steve Jobs, né, o computador Apple II, que foi o primeiro microcomputador que vai ter um certo sucesso comercial, né, onde as pessoas vão comprar esse microcomputador, começa a ter a possibilidade de você ter em casa, claro que era muito caro. A gente vai ter aí o desenvolvimento da tecnologia celular nos anos 80, era um artigo de luxo, principalmente usado para carros de luxo, né, mas você tem o início da tecnologia móvel, a telefonia móvel, né, vai se popularizar mais nos anos 90. A gente tem os cabos de fibra ótica que se desenvolvem nos anos 70, mas vão ser disseminados principalmente
nos países desenvolvidos nos anos 90 e, na verdade, até hoje nós temos ainda uma expansão, investimento de expansão de fibra ótica. Para vocês terem uma noção, o Brasil ainda está passando por uma expansão dos cabos de fibra ótica, tem muitas partes do território que ainda não tem cabo de fibra ótica, e isso ainda está se expandindo. O cabo de fibra ótica ele é super importante para a disseminação, né, para os fluxos de informação, na verdade, né, para a comunicação, os fluxos de informação, para as transações comerciais, enfim, porque tem muito mais velocidade, uma capacidade de fluxo de dados muito maior. E a gente tem o desenvolvimento das redes sociais, né? As redes sociais que vão ser a partir do final dos anos 2000, que certamente são uma revolução à parte. Então, a partir dessas inovações, das tecnologias da informação e comunicação, a gente tem, primeiro, uma importância muito grande dos tecnopolos, né? O tecnopolo é o nome já diz, é um polo, né? um local onde há uma atuação coordenada, em parceria, complementar entre universidades que fazem pesquisa, né? Pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, e empresas que muitas vezes financiam essas pesquisas, esse desenvolvimento, que investem, que se arriscam. Então, por exemplo, se a gente pegar a Google, a Apple, a IBM, a Microsoft, são empresas que se desenvolveram em um tecnopolo, o chamado Vale do Silício, né? Tem esse nome porque o silício é um mineral muito utilizado em chips, né? Chips que vão ser usados justamente em hardware, em equipamento, em computador, hoje em dia em celular, etc. Né? Tem chips, então por isso que tem esse nome de Vale do Silício. Não é porque tem silício lá no Vale do Silício, mas é porque tem empresas que desenvolvem tecnologias, né, que vão precisar do silício que vai ser explorado em outros países. Então, o chamado Vale do Silício é um tecnopolo muito importante, né, que fica na Califórnia, e a gente vai ter ao longo principalmente do mundo desenvolvido, vários tecnopolos importantes. No Japão vão ter vários, né, em Tóquio, por exemplo, na Coreia do Sul tem tecnopolo, na Europa, né, em Cambridge, em Munique tem tecnopolos importantes, em Paris, né? Então é muito importante hoje em dia você desenvolver pesquisa, né, de novas tecnologias, ter tecnopolos, investimento em universidades de ponta. Isso é muito importante para o capitalismo atual, né? A informação, não é apenas ter, por exemplo, matéria-prima, ter indústrias, isso ainda é importante, mas ter universidade, desenvolvimento, pesquisa, novas tecnologias, ter controle sobre informação, sobre conhecimento, isso é muito importante, né? É até mais importante nos dias de hoje, certo? As maiores marcas globais, isso aí tem uma tabela de 2014, mas isso não vai mudar muito para os dias de hoje, são justamente, grande parte delas, empresas que atuam na área de tecnologias da informação e comunicação, né? A gente tem aí a Google, a Apple, a IBM, a Microsoft, a Visa, a AT&T, né? A Amazon. Então, são empresas que, direta ou indiretamente, trabalham com tecnologias da informação e comunicação. A gente tem hoje em dia o e-commerce crescendo muito, né? Você vê hoje em dia a gente está num período de pandemia, né, com muitas pessoas fazendo isolamento social, o comércio fechado nas ruas, mas as empresas de e-commerce elas continuam vendendo hoje em dia pela internet, né? Então, trazendo um pouquinho aqui para a geografia, para a questão da organização espacial, os Estados Unidos, por exemplo, ao longo da primeira e segunda revolução industrial, tiveram um destaque muito grande, né, como área, como território de industrialização, como região industrializada, o Nordeste, a região dos Grandes Lagos, na fronteira ali com o Canadá, a região de Nova York, da Filadélfia, Cleveland, Detroit, né, capital da indústria automobilística, Chicago, essa parte que está em roxo aí nesse mapa, né, chamado também de Manufacturing Belt, o cinturão da manufatura. Então, o Nordeste dos Estados Unidos teve desenvolvimento industrial muito grande, muitas cidades que cresceram ao longo do século XIX e ao longo do século XX. E o que a gente vê desde o final do século XX, né, na verdade, uma importância maior, cada vez maior, de territórios, de cidades, onde há tecnopolos e há desenvolvimento de tecnologias ligadas à terceira revolução industrial. Por exemplo, como eu falei, o Vale do Silício, que fica ali perto de São Francisco, perto de Los Angeles, fica na Califórnia, vai ser uma área de produção de alta tecnologia. Por exemplo, a Califórnia, o PIB da Califórnia é maior do que o PIB do Brasil, por exemplo, né? Se a Califórnia fosse um país sozinho, seria, se não me engano, o quarto ou quinto maior PIB do planeta, né?
O Texas também, o estado do Texas também tem ali a cidade de Houston, tem a NASA lá, por exemplo, né? Tem a indústria petrolífera também lá, muito importante. Então, mas tem muitas empresas também de tecnologia da informação e comunicação na região do Texas. Então, também é uma área que se desenvolveu bastante a partir da terceira revolução industrial. E a gente tem no mundo uma desconcentração industrial. Quer dizer, hoje com as tecnologias da informação e comunicação, um país, se a gente pegar, por exemplo, o Japão não precisa necessariamente ter as indústrias das empresas japonesas no território japonês. O Japão é um território pequeno, limitado, do ponto de vista, inclusive físico, não tem matéria-prima em grande quantidade no Japão, né? O Japão é um arquipélago vulcânico muito acidentado, com um relevo muito acidentado. Eles podem simplesmente, empresas japonesas, como a Mitsubishi, por exemplo, né? A Sony, podem colocar suas indústrias em outros países, com território mais barato, com matéria-prima próxima mais barata, né? E eles podem, por exemplo, então mandar fábricas para a China, podem mandar fábricas para outros países do Sudeste Asiático, né? Para a Indonésia, por exemplo, para o Vietnã, e podem controlar essas fábricas da onde? Do próprio território japonês. Então a sede da fábrica fica no Japão, a unidade de desenvolvimento de produtos, de novas tecnologias, o setor de marketing, o setor financeiro, tudo isso pode ficar no Japão, onde tem os melhores empregos. Os engenheiros, o pessoal que trabalha com design, os advogados, os administradores, no Japão. Né? Em Tóquio, por exemplo, uma cidade global. Mas as indústrias, essas sim, podem ser deslocadas para países onde isso é mais barato. Correto? A mesma coisa vai acontecer na Europa, por exemplo, né? Onde uma empresa pode se situar em Munique, ou em Berlim, ou em Londres, ou em Paris, mas a produção industrial ligada a essa empresa pode se deslocar para um país emergente ou um país subdesenvolvido. Correto? Por exemplo, muitas fábricas de empresas europeias produzem, na verdade, na Turquia. Estou lembrando aqui de uma empresa de roupa, né? A Zara, que atua no mundo todo, é uma empresa da Espanha. A Zara, por exemplo, você compra uma roupa da Zara, é muito comum quem vai para a Europa, né? Aproveita lá as lojas da Zara, que você encontra em qualquer cidade global europeia, e você pega a etiqueta da roupa e você vê lá que a roupa foi produzida na Turquia, ou foi produzida no Egito, ou foi produzida na Indonésia, né? Mas dificilmente foi produzida na própria Europa. Mas quando você compra uma roupa da Zara, a maior parte daquele lucro, a maior parte daquele valor é revertido para o país de origem daquela empresa, no caso da Europa. A mesma coisa quando você compra um celular da Apple, por exemplo, você vê ali atrás Designed by Apple em Califórnia. Desenvolvido, né, projetado pela Apple na Califórnia. Mas assembled, quer dizer, montado na China, por exemplo. Né? Então, a matéria-prima vem de repente da África, vem de repente do Brasil, mas as peças são produzidas, de repente uma peça é produzida na Coreia do Sul, uma peça é produzida na Índia, uma peça é produzida na China, e essas peças vão ser montadas, por exemplo, no Brasil ou na China, e vai ser vendido para o mundo todo. A maior parte do lucro fica com a empresa que desenvolveu, que tem a patente daquela tecnologia, que registrou aquela tecnologia. Então a maior parte do lucro se reverte para uma cidade global, enfim, que tem, de um país central, um país desenvolvido, que tem a propriedade daquela empresa, daquela tecnologia. Né? E uma parte menor desse lucro vai para os países que têm indústrias, que produziram um produto, que montaram um produto, e uma parte ainda menor vai para os países que foram vendedores de matéria-prima, que exportaram a matéria-prima para fazer aquele produto. Então, isso é a situação da nossa divisão internacional do trabalho hoje, uma divisão internacional do trabalho cada vez mais complexa e com cada vez mais fluxos globais, né, redes globais de produção, cadeias globais de produção, onde países centrais, cidades globais cada vez mais têm as unidades de gestão, de concepção, de pesquisa e desenvolvimento dos produtos. Países emergentes cada vez mais são os produtores, né, tem a produção industrial, e também tem países subdesenvolvidos e também emergentes, como é o caso do Brasil, que são grandes exportadores, na verdade, de matéria-prima, certo? Então, esse gráfico aí mostra, na verdade, a desconcentração industrial, né? Se a gente tinha antes as indústrias concentradas na Europa, no Japão, na América do Norte,
né? A gente tem, principalmente nos Estados Unidos, a gente tem as indústrias indo no primeiro momento para países emergentes grandes, né? Como China, como Índia, como Brasil. E hoje a gente já tem uma outra fase dessa desconcentração industrial, por exemplo, com indústrias saindo da China, saindo do Brasil, saindo da Índia, indo para outros países menores até, e muitas vezes com a mão de obra ainda mais barata e com território ainda mais barato, né? Com incentivos fiscais ainda maiores, né? Como por exemplo na Ásia, que a gente tem indústrias saindo da China e indo para Vietnã, indo para a Malásia, indo para a Indonésia, inclusive hoje em dia empresas chinesas mesmo indo para esses países. Então é um processo de desconcentração industrial em que as empresas elas buscam cada vez mais territórios onde há incentivos fiscais, incentivos também de preço, de custo, de mão de obra, de terreno, de território para a sua produção. Isso mostra como que as tecnologias da informação e comunicação elas são muito importantes para todo esse processo. Não seria possível você manter cadeias globais de produção se não houvesse uma comunicação em tempo real, né, eficaz entre diferentes pontos do globo, né, se não houvesse essa globalização, certo? Se não houvesse também, claro, o desenvolvimento de meios de transporte para transportar as matérias-primas, os produtos, né, no caso, o meio de transporte principalmente no caso para transporte de produtos, de matéria-prima, os navios, né? Mas cada vez mais com a tecnologia de containers, com cada vez mais velocidade, capacidade de transportar grandes cargas, né? E claro, também a aviação para transportar principalmente pessoas, no caso, pessoas que têm que se deslocar entre cidades globais ou entre a cidade onde tem a origem da empresa, a sede de gestão da empresa e, por exemplo, a cidade onde tem a produção industrial, né? Enfim, você tem que ter um intercâmbio aí de pessoas, de mercadorias, de capital, de dinheiro, né? O mercado financeiro depende também dessas tecnologias da informação e comunicação, as chamadas TICs, certo? O geógrafo Milton Santos, muito importante, ele fala que a gente vive num meio técnico, científico e informacional. Temos técnicas desenvolvidas cada vez mais pela ciência e cada vez mais essas técnicas desenvolvidas pela ciência, elas propiciam fluxos de informação, né? Então, o meio técnico, científico e informacional que nós vivemos. Quando nós temos uma pandemia como que a gente está vivendo, né, que dificulta aí a circulação de mercadorias, por exemplo, isso atinge a economia mundial. Os suprimentos aí de matéria-prima tem uma dificuldade, etc. Mas a circulação de informação, ela continua acontecendo e ela é muito importante, né? Então a gente fica sabendo no mesmo dia quantas pessoas morreram em cada país do mundo, né? Claro que, enfim, tem subnotificação, mas a gente vê em tempo real notícias do mundo inteiro, né? Isso porque o fluxo de informação ele continua, ele não depende do fluxo de pessoas ou de mercadorias acontecendo, certo? Bom, então aqui a gente tem um quadro, né, um esquema que mostra, faz um resumo dessa terceira revolução industrial. A gente tem a partir dos anos 1970 a terceira revolução industrial, também chamada de revolução da informação, revolução informacional, com o desenvolvimento da informática, da microeletrônica, as telecomunicações, também a indústria aeroespacial, as chamadas TICs, né? E Japão e Estados Unidos como países pioneiros, países que vão ter um destaque muito grande nessa terceira revolução industrial, pelo menos lá nos anos 70 e 80, eram países realmente que tinham um destaque muito grande. Hoje a gente tem a Alemanha, tem a Inglaterra, enfim, a Coreia do Sul. A gente vai ter uma importância cada vez maior da mão de obra qualificada, né? A importância dos tecnopolos, né? Como alguns exemplos que eu dei, de Tóquio, da Califórnia, o conhecimento científico muito importante, com a pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, investir em ciência, investir em universidades, investir em tecnopolos, significa tornar um país mais poderoso. A gente tem, com isso, com essas tecnologias, uma intensificação dos fluxos, né? Os fluxos materiais, que são de pessoas, de mercadorias, de matéria-prima, que vão depender dos meios de transporte, mas também dos fluxos imateriais, de dinheiro, de capital, de informação, de você poder fazer uma compra pela Amazon agora no seu cartão de crédito e isso significar um fluxo de dinheiro para uma empresa que está, por exemplo, nos Estados Unidos, certo? E com isso a formação de conglomerados multinacionais que se organizam em rede, empresas que atuam em rede. Rede é o quê? Formada por vários pontos que tem fluxos entre esses pontos, né, que se conectam.
Então a gente tem hoje empresas que atuam, né, no mundo inteiro, com a sede num país, o desenvolvimento de tecnologias em outra cidade, ou, de repente a parte de marketing é feita por uma outra cidade, um outro escritório em outra cidade, a produção industrial é feita num outro país, de repente em outro continente. Enfim, há toda uma rede global, cadeias globais de produção que se organizam em rede. E o processo de desconcentração industrial, cada vez mais as indústrias saindo de países centrais e indo para países emergentes, indo para países subdesenvolvidos até, o que não significa que os países centrais estão ficando mais pobres, porque eles concentram os melhores empregos e o desenvolvimento das tecnologias muitas vezes, certo? Bom, paramos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem qualquer dúvida, tá? Entre em contato com qualquer dúvida para a gente poder conversar um pouquinho mais, tá? Obrigado.